O Deus deste século é o dinheiro. Eu não sei quem disse a frase. Até procurei para saber se era da autoria de alguém, mas não encontrei a fonte. O fato é que, identificado por muitos escritores, muitos sociólogos, a nossa geração é uma geração, como já tão falado por aqui, do consumo, que vive atrás de uma felicidade que não pode ser comportada em uma vida estática. É algo que precisa sempre estar atrás do inalcançável. Perguntado foi um homem sobre se ele havia vivido uma vida feliz. Ele disse sim, mas não me lembro de um dia que eu tenha encontrado a felicidade. Porque a felicidade é algo que nos escapa, enquanto conceitualmente pensado em um estado de alegria plena. Isso é inalcançável. Eu não vou aqui falar sobre felicidade, mas dizer que por muitas vezes confundimos essa alegria com ter. Colocamos valor em coisas que não têm valor. E por isso vivemos um tempo de eterna frustração. Porque o desejo do nosso coração, quando alcançado, deixa de ser um desejo. E aí nós precisamos atualizar as nossas agendas, os nossos planos, os nossos projetos para, de fato, ter alguma coisa a que desejar, ter algum propósito a que viver. Tiago vai falar justamente sobre o colocar o coração nas coisas certas, sobre desejar coisas que sejam para a eternidade. E é junto com você que eu gostaria de ler agora esta porção, já caminhando para o final do livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossa riqueza está podre, ou vossas riquezas estão podres, e vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenai e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Como você pode perceber, é um texto bem duro, não é? A gente identifica na carta de Tiago esta justamente diferença do rico opressor e do justo, que é o simples, que por muitas vezes até no início deste livro é justamente colocado sobre a cadeira para ouvir, para mudar o comportamento. Tiago vai falar, por exemplo, dos ricos que entravam nas sinagogas, né, nos templos ali onde eles se reuniam, com vestes bonitas, anéis, pulseiras, né? E, no entanto, Tiago vai dizer para aquela igreja: não são esses ricos que vos oprimem, não são eles que levam vocês aos tribunais. Por que então vocês estão fazendo diferença de pessoas, colocando o simples para sentar no chão e o opressor, o rico opressor, na cadeira especial, né, na cadeira confortável? É justamente para esse grupo de pessoas que eram abastardas neste tempo para quem Tiago escreve. Não é à toa que no versículo 7, né, que vai ser na verdade semana que vem, ele fala para os
simples para serem pacientes. Pacientes porque esta opressão causada por esses ricos, por esses donos de terras, teria um fim, e que Deus iria vir com a sua ira sobre esses injustos. O início do 5, a gente vai bem devagar porque tem muita informação no texto, mas ele vai dizer o seguinte: prestai atenção agora, não é? A maneira de Tiago falar no capítulo 5 é a maneira dos profetas do Antigo Testamento. Prestai atenção agora vós, não é? A imagem que nós temos é do profeta com o dedo em riste, chamando a atenção para algo que ele vai dizer de extrema importância. E é justamente a atenção dos ricos que ele quer ter nesse momento. Há uma discussão sobre se esses ricos são pessoas que congregam naquela igreja ou se ele está dizendo para outras pessoas que não fazem parte daquele círculo. Mas como nós vimos, Tiago vai dizer justamente para que a igreja não faça diferenciação quando o rico entra na sinagoga. Então, ele não está só falando para uma injustiça que acontece fora da igreja, mas provavelmente para pessoas de status que também estavam ou iam ou frequentavam aquela igreja, aquele grupo, aquela sinagoga. E ele vai dizer o seguinte: chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. É importante salientar que o lamentai aqui, chorar e lamentai, a expressão no grego, a tradução melhor seria ulular, que são sons dos animais, sons de, por exemplo, um botão, quando você vai apertar, você diz clica aí, porque esse som é o som que faz quando você aperta, né? É uma tentativa da gente tentar demonstrar com palavras o som das coisas. Então ele vai usar de onomatopeia aqui justamente para o uivo dos animais quando estão em sofrimento. Não é lamentar, de orar e lamentar, é gritem, uivem, como os animais quando sofrem, porque as desgraças virão sobre vocês. Então você vê que em Tiago tem os oprimidos, que são os que recebem graça de Deus, e os opressores que receberão desgraças. Inclusive a palavra desgraça em Minas Gerais é palavrão, você nem pode dizer. Você diz, as pessoas se ofendem. Quando eu morei em Minas Gerais, norte de Minas, não sabia, né? E eventualmente falava, que desgraça. Isso no Rio a gente fala de maneira bem natural. E eles se espantavam assim, que isso, né? Eu achava meio cômico, né? Porque eu já estava acostumado a dizer. Mas se você avaliar mesmo com certa consciência, a palavra em si é terrível, porque a graça vem justamente para aquele que não merece e será salvo por um favor imerecido, não é? A graça nesse sentido é justamente uma graça salvadora. A desgraça é a ausência disso, é a condenação, não é? Então, quando Tiago está falando das desgraças que virão, ele está falando de um furor, de uma ira da parte de Deus que será incontida por conta desse comportamento que ele vai denunciar aqui, desses latifundiários, donos de terra. Ele vai dizer assim: vossa riqueza estão podres, vossas roupas ruídas pela traça, e vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. Tiago está fazendo aqui ele está enumerando os tipos de riquezas, os tipos de bens. Bom isso, né? Isso ajuda uma concentração, com uma beleza. Os tipos de bens daquele tempo, como por exemplo, quando ele fala as vossas riquezas estão podres, a palavra riqueza aqui tem o significado de uma riqueza em se tratando de cereal, de trigo. Por isso que ele fala que estão podres. Era justamente o trigo armazenado, o que eles armazenavam, né, da sua colheita para vender depois, para negociar, e muitas vezes em tempos de fome, negociar por um preço absurdo. Quem tinha dinheiro comprava, quem não tinha morria. E um grupo menor, um grupo de pessoas que detinham justamente grande parte das terras naquele tempo, eram essas pessoas que tinham a capacidade financeira, o potencial financeiro de comprar, de armazenar e depois vender. Tiago vai dizer: o trigo de vocês, o cereal de vocês está podre.
Ele vai dizer também sobre as roupas. E se você tem um tipo de riqueza que é os cereais, o armazenamento desse tipo de grão para venda, você também tinha as roupas, que eram caríssimas, né? Tanto que ele vai dizer, quando entrar em vossa sinagoga, né, algum rico com roupas, e eram roupas que chamavam a atenção, e você vai ter alguns episódios, por exemplo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que a roupa é justamente tratada como algo de valor. Então, até o próprio apóstolo Paulo, quando diz que ele não usou o dinheiro de nenhuma igreja, porque ele trabalhou com as próprias mãos, ele fala, eu não usei o dinheiro nem cobicei a roupa de ninguém, porque a roupa era uma moeda de troca, uma roupa cara. Isso não é muito diferente hoje, né? A gente hoje não vende a roupa que usa normalmente, né? Tem até gente que vende, se você for no mercado você vai ver que tem roupa usada lá, mas a gente usa a grife, né? A grife é justamente para mostrar que você tem condições de comprar uma roupa mais cara do que o indivíduo comum, né? Naquele tempo era muito mais, eram tecidos caríssimos, às vezes tingidos com pigmentos que era de difícil comercialização, né? Difícil comércio, e eles usavam mesmo para chamar a atenção, e aquilo poderia ser negociado, poderia ser vendido. Então o Tiago vai dizer que os grãos, o trigo, né, o cereal estava podre. Ele vai dizer que as roupas estavam ruídas pela traça, e agora, interessantemente, ele vai dizer que o ouro e a prata estão enferrujados. Só que a gente sabe que ouro e prata não enferrujam, né? Então o que Tiago está dizendo? Ele está falando do fato desse tipo de riqueza ser perecível, né? Esse é o primeira ideia por trás. Toda a riqueza que vocês acumulam é perecível, é passageira, e também tem o sentido de que eles estavam armazenando a ponto de Tiago dizer que aquilo estava sendo consumido, deteriorado pelo tempo, pela ferrugem, pelas traças, porque eles não usavam da maneira que deveria ser usado. Por isso que ele condena aqui os grãos guardados, a riqueza acumulada. Perceba que há a ideia por trás de um acúmulo, né? De justamente reter, de guardar. E ele vai dizer, no final desse 3 aqui, essa ferrugem vai ser testemunha contra vocês. Perceba isso. É como se essas pessoas estivessem acumulando riquezas, né? O trigo diante da fome, a roupa diante do frio, o ouro diante da necessidade, e o acúmulo disso gerava oxidação, ferrugem, né? As traças, a deterioração, o apodrecimento, enquanto os outros necessitados eram rechaçados. Ele vai dizer, a ferrugem disso vai ser contra vocês testemunha. Você já percebeu isso? Quando você, por exemplo, eu falo isso em casa, né? Meu filho larga a comida no prato, e aí tem que jogar fora, né? Já mexeu naquilo, já. E aí eu falo assim, tem criança que não tem nem o que comer. Não é assim que a gente fala? Para comer tudo, né? Para não jogar comida fora. Porque a gente sabe que o desperdício dessas pequenas quantidades, em outras realidades, faria maior diferença, não é? A gente sabe disso. É como se Tiago estivesse dizendo assim, o resto que você joga fora, que você, de alguma forma, trata de maneira indiferente, vai ser testemunha contra você. Eu estou dizendo aqui que a comida que você joga fora depois que chegou vai testemunhar contra você no céu. Eu espero que não. Mas é a ideia de algo excessivo, sabe? É como se, ao invés de você jogar a comidinha do seu filho, você jogasse panelas e panelas de comida fora, indiferente com o sofrimento das pessoas. Jogasse roupas novas, indiferente com o frio. Gastasse dinheiro, desse dinheiro aí para quem quisesse, gastasse com coisas fúteis, coisas sem nenhum tipo de valor, enquanto os outros estão perecendo. Tiago vai dizer, isso vai ser testemunho contra vocês no dia do Senhor. A ferrugem vai ser testemunha, a traça vai ser testemunha, e o apodrecimento, o bolor, né, dos cereais vai ser testemunha contra vocês. Então, qual é o problema aqui no texto? O problema não está em ser rico, óbvio. O problema não está em ter bens. O problema está em colocar o coração nessas coisas, a ponto de se tornar indiferente para com o mundo. Jesus mesmo vai dizer, não é? Onde estiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro.
Jesus, na verdade, se você for fazer uma busca no Novo Testamento sobre o que ele fala do dinheiro, do acúmulo, o resultado não é muito positivo não, porque Jesus vê justamente que esse tipo de comportamento é um comportamento de pessoa sovina, né? Você já ouviu essa expressão, sovina? Pão duro, né? Egoísta, né? A pessoa que só pensa em si. Eu me lembro quando criança, eu tinha os gibis do Pato Donald, né? Os mais velhos aqui, as crianças não sabem o que é Pato Donald mais. Inclusive Pato Donald hoje seria politicamente incorreto, porque ele era meio fanho, né? Vai botar um Pato Donald, vai dar problema, o pessoal vai acusar de preconceito e tal. Mas o Pato Donald tinha os seus sobrinhos e tinha o tio do Pato Donald, que era rico, tio Patinhas. Todo mundo lembra? O tio Patinhas tinha um cofre que tinha tanta moeda que ele nadava nas moedas. Vocês lembram disso? Ele nadava, ele mergulhava, aquilo ali era o sonho dele. Mas quando os seus sobrinhos tentavam arrancar dele uma mísera moeda, dava um problema danado. Era um episódio só sobre aquilo, né? Sumiu a moeda do tio Patinhas. Na verdade, aquilo é uma caricatura, né? Era uma caricatura e continua sendo sobre justamente esse tipo de pessoas que acumula, que é egoísta, que é egocêntrica, que é indiferente para com a diferença das pessoas. O que Jesus condena no acúmulo de tesouros é justamente o fato de que quando a gente vive desse jeito, isso é o que tem de mais valoroso na nossa vida, isso é o que é de maior valor para a gente. Perceba aqui um detalhe que Tiago vai dizer assim, ó, final do versículo 3: tendes juntado teus tesouros nos últimos dias. Por que último dia? Por que últimos dias? Porque a igreja do século I esperava a vinda de Jesus a qualquer momento. Eles viviam assim. A igreja, por exemplo, de Jerusalém, em Atos, vai passar problema de privação justamente porque eles venderam tudo, porque eles achavam que Jesus voltaria naquele tempo ali. Por que Tiago está condenando esse comportamento? E justamente nos últimos dias. Porque Tiago está dizendo assim, é como se, né, Jesus viesse voltar a qualquer momento. Essa era a expectativa deles. E aí o indivíduo, ao invés de colocar toda a sua esperança, o seu coração em coisas valorosas, coisas pertinentes ao reino de Deus, coisas que tivessem valor para a eternidade, eles estavam juntando coisas que são perecíveis. E aí Tiago vai dizer, isso não faz o menor sentido, porque se Jesus vai vir, para que vocês estão acumulando? Justamente porque o coração de vocês está nisso, e não na volta de Cristo, e não em Jesus, e não no reino de Deus. E hoje não é nada diferente. Nós vivemos também os últimos dias. E na verdade eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sou profeta no sentido moderno da palavra, mas eu posso dizer para você que nós estamos muito mais próximos dos últimos dias hoje do que quando Tiago escreveu. E você não vai duvidar de mim, que já se foram 2000 anos. Então provavelmente a vinda está muito mais próxima, estamos muito mais nos últimos dias do que aqueles cristãos daquele tempo. E a vinda do Senhor é iminente. Nós não sabemos, né? Até conversávamos no sábado, sobre o cenário, né, ao nosso redor. Você tem um cenário cultural extremamente voltado para uma provável perseguição aos cristãos, né? Hoje eu estava vendo uma notícia, né, uma matéria sobre uma banda chamada Preto no Branco, Branco no Preto, não sei o nome direito. É uma banda assim, bem sofisticada, os caras cantam bem, são talentosos, é uma banda gospel, evangélica, e eles fizeram um clipe defendendo a causa gay. Tá lá o clipe, há um relato dos homossexuais no início, dizendo que foram julgados, né, e tratados mal pela igreja, e aí depois eles fazem um clipe, né, com um trans, e eles vão dizer na entrevista que eles são esse tipo de movimento mesmo, que fazem justamente questão de tocar no assunto, porque eles têm um posicionamento sobre isso, enquanto a Bíblia diz outra coisa. Que a Bíblia diz que o homossexualismo, a homossexualidade é pecado condenado por Deus. E se a Bíblia diz, como é que eu vou discordar dela? Só tem uma maneira, é o que acontece hoje em dia. Não é o nosso tema, mas vale a pena dar uma pincelada, que é justamente chamado de teologia liberal, de pessoas que pensam o que querem e o que não querem diz que está demodé.
está antiquado. Não, isso aí foi escrito nesse tempo, hoje em dia não serve mais. E eu perguntei um dia desse, conversando com o rapaz, mas quem decide isso? Quem decide o que não serve mais? É você que decide? É você que vai dizer justamente o que não tem mais valor e o que tem valor? No final da história, ou a Bíblia ela é a palavra de Deus, inerrante, não é? Inspirada por Deus e que dita a nossa conduta, ou não. Ou aí, se não for, cada um faz o que quiser. Mas o fato é que nós vivemos um cenário extremamente negativo, no sentido de que a coisa cada vez mais se afunilará. Você tem um cenário político ruim, embora o Brasil esteja tentando, levantar aí quem sabe uma bandeira para respirar um pouco, isso não vai durar. Não se iluda, não se iluda. Não vai haver essa tolerância religiosa por muito tempo, não. Os fãs do Bolsonaro, da política de direita, o mundo é de esquerda hoje. Há alguns que estão tentando, impor esse tipo de posicionamento, mas o mundo caminha para isso. Eu não estou aqui fazendo apologética de esquerda, de direita, de marxismo, de capitalismo, não é essa a minha intenção, mas dizer que o mundo caminha cada vez mais para uma opressão política, para uma opressão cultural. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, por exemplo, não sei se vocês leram o Witzel, ele justamente assinou um decreto lá, que era um decreto que proibia, inclusive, igrejas de falarem contra o homossexualismo, da cadeia. Estão lá correndo atrás do prejuízo. Mas esse é o afunilamento. Você olha o cenário da saúde, esse eu não preciso nem falar, o que está acontecendo no mundo hoje, o medo, de mais uma doença, e muitas outras virão. Na verdade, quando o Tiago diz, nos últimos dias, vale muito mais para a gente hoje do que quem viveu naquele tempo. E colocar o tesouro como algo material, e colocar o nosso coração nesse tipo de tesouro, é justamente viver indiferente quanto à vinda de Jesus. Imagina se Tiago estivesse dizendo aqui para você hoje, e ele está, não fisicamente, mas as suas palavras continuam dizendo: tens amontoado tesouros, ou melhor, tem colocado seu coração em coisas que são passageiras, pueris, que se deterioram justamente num tempo em que a vinda de Cristo é iminente. Será que Tiago estaria exagerando? Será que isso aqui só valeu para aquele tempo? Hoje nós não vivemos assim. O reino de Deus é prioridade para a gente. As coisas de Deus é uma prioridade, é algo que a gente coloca em cima na lista, e isso dita todo o resto. Será que é assim que nós vivemos? O nosso coração está nisso mesmo, 100%, apaixonado, como costumo dizer, vibrante, esperando, esperançoso, ou a gente vive como se a vinda de Cristo fosse alguma coisa meio romântica, meio conto da carochinha, meio história do Pequeno Príncipe, que vai acontecer algum tempo lá no futuro, que eu não vou estar nem vivo, então eu posso viver tranquilo, tratando justamente a morte de Cristo, a cruz, a ressurreição, o reino de Deus como algo secundário. E como é secundário? Você sabe como é secundário. Como não encabeça a lista, quando não encabeça a nossa lista de prioridades. Aí nós vivemos justamente indiferentes da vinda, E viver justamente colocando o coração no tipo de coisa que Tiago está falando, que ele está condenando, que a gente aqui pode falar de riqueza, Aí você vai dizer, mas eu não sou rico, de boas roupas, caras, eu não visto esse tipo de coisa. Ou então, do ouro e da prata, eu não tenho esse tipo de coisa. Mas o princípio disso é justamente uma busca insaciável pelo poder, pelo prazer, pelos bens. O que é isso, gente? Por que a gente junta dinheiro, caramba? Por que a gente bota dinheiro na conta? A Lidiane faz, todo mês ela faz uma conta assim, Ela é da planilha, pagar não sei o que, pagar não sei o que, pagar não sei o que. Não, vou refazer que dízimo, Esse aí nem entra porque nem precisa, não é conta a pagar, Isso é obrigação. Ela vai pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo. Ela fala, esse aqui eu vou guardar, pra gente viajar nas férias. Isso nunca aconteceu, Esse dinheiro nunca esteve lá, mas eu sempre escuto isso, A gente guarda dinheiro porque a gente faz plano, para alguma coisa, para garantir alguma coisa, Quando é isso? Para as férias, para pagar, trocar de carro, pagar a obra da casa,
seja lá o que for, maravilha, isso é supernatural. Agora, quando é para a gente viver de maneira segura, você está confiando nisso, entende? Olha a oração do Pai Nosso. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Que o pão é o quê? Do dia. Pão nosso de cada dia nos dai quando? Para o mês? Hoje. Por que Jesus ensina desse jeito? Porque Ele quer ensinar. Ele está sendo didático aqui, que nós precisamos confiar em Deus. Porque olha as flores do campo, Jesus vai dizer, olha os pássaros no céu, nenhum deles se vestiu tão bem, ou melhor, Salomão não se vestiu tão bem quanto nenhum deles, porque Deus cuida dos seus filhos. O Evangelho quer ensinar para a gente que a gente precisa colocar o coração nas coisas certas, embora tantas e tantas vezes nós seremos tomados por situações que exigem de nós preocupação, que exigem de nós certo esforço, organização para passar pelo tempo de dificuldade, mas o nosso coração precisa estar em Deus e não nessas coisas, porque esse é só o primeiro passo para o acúmulo, para essa vida justamente de tentar armazenar e segurar as rédeas e tentar confiar nesse tipo de coisa, porque a gente não confia em Deus. Eu já até acho que disse um exemplo desse, mas imagina todo dia, quando a gente senta para almoçar na minha casa, eu botasse a comida do meu filho, ele separasse a metade assim e guardasse em um saquinho plástico. Eu falei, que é isso, filho? Não vai comer tudo? Não, eu não sei se você vai me dar comida amanhã. Imagina isso, coisa de doido isso, né? Que é isso, cara? Tá duvidando de mim? Porque esse tipo de comportamento geraria em mim um sentimento de que meu filho não confia em mim plenamente para mantê-lo. Quando a gente acumula, não é isso que a gente está dizendo? Quando a gente coloca o coração nisso e acha que isso é a nossa segurança, não é isso que a gente está dizendo para Deus? Eu não confio que você vai me manter, por isso que eu estou juntando. É o mesmo princípio do acumulador, só que isso é um câncer. Começa assim e termina na indiferença para com as necessidades dos outros, que é a segunda parte justamente do texto, que se Tiago acusou agora o acúmulo, ele começa a falar justamente dessa indiferença, né? Ele vai dizer assim no versículo 4, o salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clamam, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? A gente sabe, por exemplo, que um jornaleiro, né? Não é que vende jornal, mas que tinha uma jornada de trabalho, ele trabalhava, o pobre, né? Pelo dia. O salário lá que ele recebia era o salário do dia. E ele dependia daquele salário para comprar o alimento, para a sua família se alimentar, para ele manter ali, né, os víveres para a sua casa. O que acontecia? Esses ricos provavelmente estavam retendo o salário. O cara trabalhou o dia todo e chegava no final do dia e ele não via o dinheiro. Porque, não é porque os caras não pagavam simplesmente, é porque eles não estavam nem aí. É esse tipo de coisa que está acontecendo. E ele vai dizer: vocês desonestamente deixaram de pagar os trabalhadores. Inclusive Deuteronômio orienta assim, né, o judeu diante do trabalhador. O próprio Jesus vai dizer, por exemplo, digno é o trabalhador do seu salário, né? Digno é o obreiro do seu salário. Essa expressão é justamente por causa do dia de trabalho. O cara depende daquilo, é a única coisa que ele tem. Se ele não recebe, ele não come, não vive, né? Deuteronômio também exige esse tipo de ética, né? E o que estava acontecendo aqui era o descaso com isso. E aí ele vai dizer que o clamor desses ceifeiros, dessas pessoas que trabalhavam e que não estavam vendo, né, o resultado do seu trabalho, estava clamando. E ele vai usar a expressão o Senhor dos Exércitos. Você vê como ele está aqui invocando a figura de um Deus que lidera o exército que está vindo, né? De um Deus que está pronto para a batalha, pronto para a guerra. Ele diz mais, ele diz assim: vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo os vossos prazeres, engordaste o coração no dia da matança. Se a gente viu o primeiro momento que eles estão vivendo de maneira fugaz, não é? Vivestes em delícias sobre a terra. A palavra aqui tem a ver viver de maneira
largada, sabe? Exagerada, pródiga. A outra palavra que ele diz, por exemplo, primeiro diz vivestes em delícias sobre a terra, é largado, né? A palavra no grego é tripé, tem a ver justamente com essa vida sem compromisso. E a segunda, nos vossos prazeres, satisfazendo vossos prazeres, tem uma conotação até luxuriosa aqui, sexual mesmo. Pessoa que vive sem compromisso, nem mesmo tanto compromisso ético quanto compromisso moral, vive uma vida de imoralidade, não é? E ele fala assim, engordastes o coração no dia da matança. O que ele quer dizer com isso? É como se estivesse cevando um animal para o abate, né? A gente conhece muito bem essa linguagem aqui. Você ceva quando está prontinho, né? O animal está todo bobo, achando que está comendo bem, sendo bem tratado, mal sabe ele que está sendo preparado para o dia da degola ali. Tiago está dizendo, vocês vivem em delícias, né? Vocês vivem de maneira sem compromisso, vocês vivem uma vida imoral, vocês estão engordando o próprio coração de vocês e não percebem que vocês estão sendo preparados para a matança. É isso que ele está dizendo. O porco que está sendo engordado é o judeu ali rico, ele acha que está, né, vivendo prazerosamente. E a gente tem até aquela passagem, né, que Jesus conta do justamente rico que junta nos celeiros, né, os grãos e diz, minha alma tem vivido, né, de maneira prazerosa, come, bebe, regala-te. E aí Jesus diz, tolo, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será, né? É aquele que vive de maneira justamente completamente compromissada com a realidade ao redor dele. E aí Tiago está dizendo assim, você está engordando e não percebe que você é justamente aquele que será imolado, você é justamente aquele que passará pela faca, que será justamente julgado por Deus. Aí você sabe de uma coisa interessante, que ele fala assim, vocês estão vivendo desse jeito e não percebem que o Senhor dos Exércitos está ouvindo o clamor desses que estão sendo injustiçados e está vindo contra vocês. Agora, uma coisa que eu fico pensando, se ele está falando para a gente da igreja, a gente fala tanto de um Deus amoroso, né? E Deus é amoroso mesmo, de um Deus misericordioso, gracioso, e Ele a natureza de Deus é essa. Mas você sabe de uma coisa? Se você é uma pessoa amorosa, ética, justa, lidar com a injustiça exige de você um justamente posicionamento. Sabe disso? Quando você é uma pessoa justa, a injustiça para você precisa de resposta. Não é isso? A gente fala, Deus não, mas Deus não faria isso. O problema é que a imoralidade exige de Deus tomar uma atitude. Deus não pode conviver com um nível de imoralidade inadmissível. A gente não vive assim. A gente não vive assim. Sei quantos viram aqui a matéria, né, do Fantástico Domingo sobre uma transexual chamada Suzy, que o Drauzio Varela, né, aquele médico, foi até o presídio e conversou com ele, né, Elix, né, que estava lá preso há alguns anos, né, e o Drauzio fala assim, há quanto tempo você não recebe visita de ninguém? E aí a Suzy, né, fala, uns 8 anos que eu não recebo a visita de ninguém. Aí ele fala assim, solidão, né? Ela fala muito. Aí ele dá um abraço nela. Aí o padre Fábio de Mello foi falar, isso é o verdadeiro cristianismo. Eu até entendi o que ele quis dizer, no sentido de ir lá de encontro àquele que está só, né, que está se sentindo só. Mas o Fantástico não contou tudo, né? Não contou que aquela pessoa estava presa por ter estuprado e matado uma criança de 9 anos e ocultado o cadáver. E já tem acusação de mais 2 tentativas de estupro com também crianças de 3 e 5 anos. Quando você vê o vídeo, a primeira, e não tem essas informações, você até se compadece. Mas no segundo momento, quando você sabe que tipo de pessoa é aquela, a imoralidade com que esse tipo de feito ela tem,
faz com que a gente endureça na hora. Faz com que a gente endureça na hora. Eu não estou julgando se ela está só, se sentindo só, não é isso. Mas é a imoralidade, a injustiça cobra da gente posicionamento. Entende isso? Ainda mais Deus. Viver deste jeito é se colocar do lado de lá da linha. Oprimir, né? Ser indiferente com a necessidade do outro é se colocar do lado de lá da linha. Viver uma vida em busca dos prazeres, das realizações, enquanto a necessidade é latente, é se colocar do lado de lá da linha. O problema não está na gente ter uma vida com luxo, querer um carro novo, não é um problema. O problema não está em viajar ou comprar uma guitarra nova, né? Não aqui defendendo o meu time. O problema não está nisso. O problema é quando isso se torna algo tão comum e que diante da necessidade do outro latente a gente não faz nada e acha que não é da nossa conta. Olha o que ele diz: o salário dos ceifeiros. Por que isso? Porque eles poderiam estar fazendo a diferença, pelo menos pagando o dia de trabalho. Eles não estão fazendo nada. E quando eles não fazem nada, a injustiça que isso gera, o discurso é de acúmulo, né? Os caras têm um armazém de trigo, mas o trabalhador está passando fome. O cara tem roupas talares, mas o cara está passando frio. O cara tem dinheiro acumulado, mas o cara está necessitado. E há uma indiferença, porque o cara que acumula, óbvio que é diferente. Por isso que acumula, né? Porque se não fosse diferente, não estaria com tanta riqueza assim. Então, a grande sacada de Tiago aqui é justamente ver uma vida desse jeito, voltado para nós mesmos, e vivemos de maneira indiferente para com a necessidade dos outros. Agora a pergunta que eu faço é: o que fazer diante da necessidade? Quando eu identifico ela, o que a gente faz? Estou falando que você tem que pegar seus bens e dar tudo para os pobres, não. E se você fizer, é um problema seu e de Deus, eu não tenho nada com isso. Mas o que a gente faz? Como é que é o nosso coração nessa hora? Será que a gente finge que não vê? Será que é isso? A gente toca a nossa vida como se nada tivesse acontecido? Ou será que pelo menos o desejo de fazer alguma coisa existe no nosso coração? Ele está falando para a igreja. E eu acho que a igreja é o alvo principal aqui. Eu não vou nem falar da realidade lá fora, porque é uma injustiça. A igreja não tem obrigação de resolver o problema social do mundo, né? E nem vamos conseguir. Mas e a igreja? E os crentes? E os mais simples? O Chico, por exemplo, agora. O problema, eu não sei se a gente está por dentro da gravidade do problema dele, né? Mas é de morte. O risco de morte é maior que o risco de vida. Será que a gente pelo menos se compadece? Eu sei que se compadece, precisa ser, senão nós vamos deixar de ser humanos. Mas Tiago está gritando aqui para que esses que iam nessa igreja, que tinham condições de se mexer, que se mexessem, porque Deus não aturaria esse tipo de coisa. Enquanto a gente vive uma vida com regalias, né, e desprovida de responsabilidade, o outro do nosso lado está padecendo. Não pode ser desse jeito. Porque se vivemos desse jeito, o cristianismo não serviu para nada. Não tem nem serventia. Volto a dizer, eu não estou dizendo para você que quando para no sinal, vem aquele cara lá com malabares, lá vivendo da arte dele, né? Roda algumas laranjas e para no carro, que você tem que dar dinheiro. Muitas vezes até prejudica o indivíduo, que ele vai usar droga, vai usar de um jeito terrível. Não é sobre isso, é sobre identificar a necessidade. Você percebeu que tem alguma coisa ali que precisa ser feita e está ao seu alcance. Como pelo menos pagar o salário, né? Como ele diz aqui, é o mínimo que eles poderiam fazer. Eles poderiam fazer muito mais, mas o mínimo. Sabe o que Deus fala? Ou melhor, o que Tiago fala aqui? Que a injustiça desse naipe grita e Deus escuta. E quando ele fala que isso chegou aos ouvidos de Deus, ele está invocando aqui justamente o episódio de Caim e Abel, que o sangue, né, de Abel gritava, clamava por justiça. E aí Deus não vai deixar de ser amoroso nunca. Essa é a natureza dele. Mas o fato de Deus ser amoroso exige dele justamente um posicionamento diante da injustiça. Quem ama é assim.
Quem ama não tolera qualquer tipo de coisa e diz, ai tadinha, ela estuprou e matou uma criança de 9 anos, mas isso não importa. Não, quem ama se posiciona, isso é errado. Isso precisa justamente de correção, né? Isso precisa de juízo. É desse tipo de grandiosidade que Tiago está falando. Deus, quando identifica a injustiça, Ele não tolera isso. E vai ter um tempo, diz Tiago, que esse termômetro vai chegar no limite e Ele virá com toda a força, o Senhor dos Exércitos. Exemplo a gente tem, né? Como, por exemplo, a vida que os moradores de Sodoma e Gomorra tinham. Era uma vida não só de imoralidade, mas de indiferença para com os necessitados. Lê lá só para você ver como é esse tipo de comportamento deles. Até chegar num nível que Deus não suportou mais. E Deus fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Os cananitas, né, que Josué, liderando o povo, invadiu. Por que invade? Porque Deus diz antes para Moisés que o nível de imoralidade dos cananitas não havia chegado no seu limite, mas chegaria. E quando chegou, Josué invadiu e não poupou ninguém ali. Não é porque Deus é mau, é porque um ente justo se posiciona diante da injustiça. E é esse Deus que Tiago está dizendo que virá contra aquele que percebe a necessidade e não faz nada, e não se toca, e acha que não é nem com ele. Sabe que o versículo 6, ele é bem interessante também, porque ele diz assim, condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. A discussão nesse último versículo aqui é, Tiago está falando que o justo é aquele que trabalhou, né, e não recebeu o seu salário, e esse ato de reter, né, o salário de alguém que depende disso para viver, é justamente matar o justo. O problema é que a linguagem que ele usa quando ele diz matais o justo é uma linguagem legal. É como condenar, como se eles condenassem alguém legalmente, né, num tribunal, e matasse. Então, alguns teólogos vão defender que o que Tiago está dizendo aqui é que o justo é Jesus. Perceba aqui. Por isso que está no singular, condenais e matais o justo. Por quê? Porque quando a gente é indiferente para com as necessidades e o sofrimento recai justamente sobre o simples, né? Sobre o necessitado, e a gente não faz nada, é sobre Jesus que a gente não está fazendo nada também. Até porque Jesus diz, quando, né, derdes de comer, de beber a um desses pequeninos, não é isso que ele fala? E os pequeninos não são crianças que ele está falando, está falando de pessoas simples. Ele está falando dos apóstolos, está falando daquelas pessoas que justamente são pessoas pobres e simples. Quando vocês deixam de fazer um desses pequeninos, é a mim que vocês estão deixando de fazer. E parece que a linguagem de Tiago é justamente essa. Quando nós somos indiferentes para com a necessidade do outro, é sobre Jesus isso. É como se nós estivéssemos crucificando Jesus de novo, matando Jesus de novo. E o final do versículo é mais interessante ainda, porque na minha versão está assim, né? E ele não vos oferece resistência alguma. Realmente Jesus na cruz não ofereceu resistência, ele foi mudo para o matadouro, né? Se essa é a linguagem simbólica aqui, é possível que seja isso que ele esteja dizendo. Mais uma outra tradução permite-nos entender isso como uma pergunta, como se Tiago estivesse dizendo, vocês condenam e matam o justo quando agem dessa forma. E aí o justo ali seria simbolizado pela Jesus o justo, que disse, né, dos pequeninos. E o que vem depois seria, e você acha que ele não vai oferecer nenhuma resistência? Seria uma pergunta aqui, como se Tiago estivesse dizendo, vocês acham que vocês vão passar limpo nisso? Vocês condenam o justo toda vez que vocês sonegam, né, o recurso, a ajuda, toda vez que vocês são indiferentes para com o necessitado. E vocês acham que isso vai passar impune? Vocês acham que Jesus não vai fazer nada, que Deus não vai fazer nada, porque ele já disse que Deus virá, não é? Independente de qual tradução é a melhor, eu acho que as duas fazem todo sentido. Primeiro é entender justamente que quando a gente cuida de um irmão necessitado, a gente está fazendo justamente aquilo que Deus fez enviando seu Filho para cuidar de nós.
é sobre Jesus o tempo todo. E quando a gente é indiferente, é a mesma coisa. E a segunda possível tradução é a pergunta que Tiago estaria fazendo: você acha que isso vai ficar no 0 a 0? Você acha que não vai acontecer nada viver desse jeito? Como se a vinda de Cristo não fosse acontecer a qualquer momento? Lembram justamente da parábola que Jesus conta, Rico e o Lázaro? Essa aí tem até novela, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. A história gira justamente em cima de um rico que vive bem, e as migalhas que caem da sua mesa, nem isso o Lázaro, o mendigo que está à porta do rico, alcança. O texto ali na parábola de Jesus não está falando ou condenando o rico por ser rico ou o pobre por ser pobre, mas a indiferença dele, porque ele come, cai em migalhas, enquanto Lázaro, cheio de chagas, né, isso que a parábola conta, está lá largado sem nenhum tipo de cuidado. Em uma realidade do primeiro século judaica que exigia justamente o cuidado para com os simples, aquele rico não faz nada. E aí qual é o resultado? Jesus vai dizer que o rico foi condenado ao inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. Por que isso acontece? Olha o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo a mesma coisa. Tiago está dizendo aqui que viver uma vida de indiferença para com a realidade dos outros, a necessidade dos outros, é uma vida de quem não é convertido. É uma vida de quem não tem o Espírito Santo. É uma vida de quem não passou por uma transformação. Por isso que Deus vai vir sobre ele. Porque se alguém experimentou uma nova transformação, uma nova vida, uma transformação, uma nova vida, uma vida restaurada, se alguém entendeu o sacrifício de Cristo naquela cruz por nós, não merecedores, esse é sensível, esse tem um coração sensível para o mundo ao nosso redor. Mas o não transformado não se importa. Tanto faz. Tanto faz. Quem sabe a nossa vida, né, em busca da felicidade, seja a grande armadilha. Quem sabe essa busca por algo que vai nos completar, e por conta disso a gente acaba colocando o nosso coração nos recursos, nas riquezas, nos alvos das nossas ambições, seja a grande armadilha. E eu espero que não sejamos nós, diante de Deus, a sermos cobrados por coisas que poderíamos ter feito quando a necessidade estava latente embaixo do nosso nariz e nós não fizemos nada porque aquilo não importava para a gente. Eu fecho com justamente o texto que Jesus diz para os que estão à sua direita: vinde e entrai no meu reino. E para os que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. E eles vão dizer: quando então nós deixamos de fazer alguma coisa? E aí Jesus diz: quando deixaste de cuidar desses pequeninos, era a mim vocês estavam deixando de cuidar. Apartai-vos de mim, maldito. Olha a linguagem. Jesus e Deus não tolera esse tipo de injustiça. Amém? Vamos levantar.